bem-vindo ao Saúde Você aqui na TV Caras. E hoje nós vamos falar de um tema, gente, que tá todo mundo vivendo. Quem não viveu, vai viver. E quem já viveu, vai continuar vivendo, porque nós estamos falando de um momento de pandemia e as pessoas estão sofrendo muito com a insônia. E hoje eu converso com a doutora Karine Cunha, médica psiquiatra, para falar de um tema, doutora, fala a verdade, tá todo mundo sofrendo com insônia. Todo mundo. Hoje em dia, todo mundo. Impressionante. Rede social, você entra de madrugada. Se eu postar alguma coisa, se eu fizer uma stories, quando eu olho, tem um monte de visualização. Várias curtidas, né? É impressionante. Na verdade, eu acho que a gente está numa pandemia de insônia, uma pandemia de transtorno de ansiedade e uma pandemia de depressão. E de obesidade, né? E de obesidade também. As pessoas estão muito... Tá mexendo com tudo, né, doutora? Mas... As pessoas estão adoecidas, né? Mas vamos falar da insônia, porque eu, inclusive, tô 3 noites sem dormir. Tenho 2 bebezinhas, né? Mas também tô sofrendo da insônia. Né? Doutora, como que acontece? O que é insônia em si? Então, a insônia é a dificuldade de iniciar o sono ou de manter o sono ou o relato de um sono não reparador. Ah, meu caso. Acorda parecendo que passou um trator em cima do corpo. Mas, assim, tem que ser 3 vezes por semana, pelo menos. Tá? E precisa causar um sofrimento muito grande para a pessoa ou um prejuízo na vida dessa pessoa. Um Por prejuízo exemplo, social, qualidade de vida, exatamente. Dor de cabeça, eu fico irritada, eu fico com dor de cabeça, Exatamente. Perco concentração. Isso é um fator, por exemplo, que mostra que isso já é tá a consequência da insônia. É a Tá. consequência aguda, né? Porque a insônia você tem as consequências agudas e as crônicas. E aí eu quero saber o seguinte, qual a diferença entre a insônia ocasional, aguda e a crônica? Então, aí que tá. A insônia ocasional é aquela que todo mundo tem. Tá. Então todo mundo passa por isso, né? Tá preocupada com alguma prova, ou entrevista de emprego, alguma coisa, fica aí 1, 2, 3 dias sem dormir. É uma ansiedade, né? Exatamente, mas passa, não precisa de tratamento, enfim. Então é uma coisa que todo mundo tem, a gente nem considera muito uma doença. Tá. Já a insônia aguda, ela acontece 3 vezes por semana por um período de até 3 semanas. Então até 3 semanas a gente considera aguda. E a crônica é aquela depressão de após 3 meses. Sim. Então a insônia crônica é uma insônia muito mais complexa, ela é multifatorial, em geral tem várias doenças envolvidas. Então a gente tem que tratar as doenças de base. Sim. Então são pacientes que sofrem muito, né? Porque não dormir é péssimo pra tudo. Doutora, agora a senhora falou sobre doenças que desencadeiam a insônia. Quais delas poderiam... Cita alguns exemplos que poderiam Então, nós desencadear. temos várias, né? Doenças psiquiátricas, né? Vamos começar pelas psiquiátricas. Tá. Nós temos a depressão, nós temos os transtornos de ansiedade, né? Aí inclui síndrome do pânico, inclui ansiedade generalizada. Nós temos aí surto psicótico, que é uma coisa que acontece na esquizofrenia, por exemplo. A pessoa, inclusive, chega a ficar vários dias sem dormir. Transtorno afetivo bipolar, quando o paciente está na fase de euforia, então é quando ele fica acelerado, agitado, e também chega a ficar vários dias sem dormir. Essas são as principais, psiquiátricas, né? Sim. Mas nós temos outras doenças também. A gente tem também as doenças do sono, propriamente ditas, né? Síndrome das pernas inquietas, apneia do sono. Eu tive síndrome das pernas inquietas na gestação. Que atrapalha bastante. É insuportável. Gente, eu ficava mexendo minhas pernas, mas parecia que tinha alguma coisa na cama. E você fica passando uma perna na outra. E às vezes você movimenta involuntariamente as pernas, o tempo você não consegue ficar parada. dormir. Exatamente. Mas tem tratamento. A minha passou depois que eu tive as nenéns. Eu acho que foi naquele período mesmo. Então, é que o período de gestação muda tudo, tem né? muita mudança hormonal. Então muda o organismo inteiro como um todo. Inclusive a gestação, ela também pode gerar insônia. Tem mulheres que têm sonolência diurna na gestação e tem mulheres que têm insônia. Não tive sono, acredita? Durante o dia, não dormia, não tive sono e tinha insônia. Eu tive também. Porque dizem que tem mulherada que realmente dorme durante o dia, encosta, tá dormindo, Sim, né? sente sono o dia inteiro, só quer saber de dormir. Se eu tivesse que identificar a gravidez pelo sono, pra mim tava tudo normal. Exatamente. Agora, alimentos, bebidas também contribuem, né? Tem alguns alimentos contribuem. Então, na verdade, assim, o que piora, né? Bebidas com estimulantes, então café, refrigerante, chimarrão também. Olha. As pessoas não sabem, né? Chá mate, chá preto. As pessoas têm uma visão de que todo chá é relaxante. Não é. Não. O chá mate, o chá preto tem cafeína. Entendi. Então eles atrapalham bastante. Outra coisa, a nicotina. Então fumar, ela é um estimulante, né? A nicotina, ela estimula
então também atrapalha o sono, né? Comidas muito pesadas, comidas muito gordurosas, muito condimentadas, comer muito alguns momentos, algumas horas antes de dormir. Então, o ideal é sempre fazer uma refeição leve antes de dormir. Então, a gente está falando, por exemplo, de um processo de você regular seu sono, criar uma rotina. Qual a ideia seria, doutora? Qual a dica de uma especialista para falar assim, olha, vamos começar tentando regular seu sono? Como que funciona? A gente tem na verdade, um conjunto de comportamentos que a gente chama de higiene do sono. Então, qual é o principal, na minha opinião? Sempre acordar no mesmo horário. Então, o que você tem que fazer? Todos os dias acordar naquele mesmo horário, independentemente se você está de férias, se você não tem compromisso. Por quê? Porque aí você vai regulando o seu organismo e automaticamente você vai dormindo mais cedo. Então, esse é um dos critérios aí da higiene do sono. Aí tem outros, por exemplo, não dormir durante o dia, então evitar dormir durante o dia. Outra coisa muito errada que as pessoas estão fazendo hoje, ficar no celular, deitada no celular, olhando o celular. Porque a luz do celular, ela é uma luz muito mais prejudicial do que essa luz normal que a gente tem. Eu falo que aqui no programa, eu gosto na minha rede social, no programa, sempre mostrar que eu, como você, tenho as minhas falhas, os meus erros e a gente está sempre aprendendo. Sabe uma coisa que eu tenho feito durante a minha insônia? Trabalhado de madrugada. Então, às vezes eu mando mensagem ou pra minha irmã, ou pro pessoal da produção, ou eu mando pra pessoas... Desregula o seu sono. Eu mandei mensagem pra moça que trabalha em casa, 4h30 da manhã, eu falei, nossa, eu vou deixar a porta destrancada. 4h40, eu falei, gente, será que o celular dela vai apitar e vai acordar ela? Porque eu começo a trabalhar, já que eu tô sem sono, eu começo a trabalhar. E aí eu fico com o celular ligado. Não, mas tá errado. O que você tem que fazer? Você tem que ter uma atividade relaxante pra você tentar voltar a dormir. E outra coisa também muito importante, que as pessoas na pandemia pararam de fazer, exercício físico. Isso ajuda muito. Exercício físico é fundamental, só que ele tem que ser feito de manhã. Você não pode fazer exercício físico 4 horas antes de dormir, senão você estimula seu organismo. Entendi. Tem faixa etária de pessoas que têm mais insônia? Sem dúvida. Na verdade é assim, é muito raro na infância e na adolescência. Em geral começa na idade adulta, na faixa dos 20, 30 anos, e vai piorando com o passar do tempo. Porque o próprio processo do envelhecimento, ele prejudica o sono. Eu acho que as preocupações também, né? Sono. É mais preocupação, essa faixa etária já está começando a ser... É muito mais obrigação. Mais independência, trabalho, profissão. Trabalho, filho, enfim. E o idoso, ele já tem um sono mais fragmentado. Sim. E, em geral, ele tem também doenças físicas que atrapalham o sono. Então, a incidência de insônia é maior no idoso, é na faixa aí de 25%. Adulto jovem, a gente considera aí na faixa de uns 10%, mais ou menos por aí. E para a saúde, que consequências podem ser prejudiciais? Então, várias, né? Na verdade, assim, tem as consequências agudas e as consequências crônicas, né? As agudas, eu acho que todo mundo conhece muito bem. O mau humor, né? A pessoa fica extremamente irritada, cai o rendimento no trabalho, ela não consegue prestar atenção, a concentração fica ruim, a memória fica ruim. Às vezes a pessoa fica com o estômago bem embrulhado, dor de cabeça, pode ficar até agressiva, agitada. Então essas são as agudas. E as crônicas, o que a gente pode ter? É um fator de risco para demência. Olha! É um fator de risco para doenças cardiovasculares, tá? Então AVC, infarto, hipertensão. E é um fator de risco também para doenças metabólicas, porque o sono, ele regula o metabolismo. Então, se você dorme mal, o seu organismo ele fica desregulado. Então, por exemplo, se você dorme bem, o diabético, por exemplo, ele tem um melhor controle glicêmico quando ele dorme bem. Ou seja, o sono, ele muda tudo. O sono muda tudo. Ele muda, inclusive, a imunidade da pessoa. Você sabe que eu ouvi dizer, me corrija até, em entrevistas falando de saúde mesmo, que até para quem quer emagrecer, precisa dormir. Precisa dormir. Outra consequência que eu esqueci de dizer, ganho de peso. Ganho de peso. Porque você desregula todos os seus hormônios. Então, dormir é fundamental. E como que ela costuma evoluir, doutora? Em que momento a gente percebe, opa, minha insônia está evoluindo? Então, na verdade é assim, cada pessoa é uma pessoa e a evolução pode variar muito, né? Então, tem pessoas que às vezes têm insônia por um período e depois nunca mais tem. Pode acontecer? Pode. Agora, o que é o mais comum? O mais comum é ou ela cronificar, ou ela ser episódica, ou seja, momentos em que a pessoa tem insônia, momentos que ela não tem mais insônia
e depois ela volta a ter insônia novamente. Aí depende também do que a pessoa está passando na vida dela. Sim. Porque sempre é muito... A questão do sono está muito relacionada à rotina da pessoa. Se a pessoa está passando por algum problema emocional, algum problema de saúde, pandemia. Agora tem uma observação que eu quero fazer, porque assim, e quem está aqui acompanhando a saúde de você, com certeza está pensando isso. Eu não queria ficar dependente de remédio. Ah, sim, esse aí é o pensamento clássico. É o clássico. E aí, qual o tratamento que assim, não é farmacológico para iniciar antes de entrar no farmacológico? Então, na verdade, assim, primeiro as mudanças de comportamento, que eu comentei, né? Fazer exercício, evitar dormir durante o dia, todos aqueles lá que eu citei. Criar essas rotinas, né? Você tem que ter uma mudança do seu estilo de vida. Tá? A gente tem também o que a gente chama de terapia cognitivo-comportamental, que são técnicas específicas para você mudar a sua forma de pensar, seus pensamentos disfuncionais, você mudar o seu comportamento com relação ao sono. E nós temos o tratamento farmacológico propriamente dito. Só que as pessoas têm uma visão muito errada. Elas acham que todo remédio para dormir causa dependência. E não é verdade. Tem um desmame, né? A pessoa, quando começa a tomar um remédio, se ela está num caso crônico, por exemplo, ela vai precisar de um tratamento contínuo. Mas o desmame também deve ter o acompanhamento do médico, Com certeza. Porque às vezes as pessoas falam assim, eu parei. Meu marido, outro dia, falou, parei. Aí sofre sintoma de abstinência, sofre insônia rebote, sintoma de retirada, porque tem remédio que dá sintoma de retirada. E até o organismo voltar tudo de novo. Exatamente. Então o que tem que fazer? Tem que fazer um acompanhamento. É muito importante fazer um acompanhamento. E cada pessoa reage aos remédios de uma forma diferente. E não é só calmante que melhora a insônia. A gente tem antidepressivos sedativos que ajudam na insônia. Eventualmente até antipsicóticos a gente usa em doses bem baixinhas, né? A gente tem aí os indutores do sono não benzodiazepínicos, por exemplo, o Zolpidem, mas que a gente deve usar por um curto período de tempo. Sabe que eu cheguei a tomar Zolpidem por um período e depois eu percebi que assim, ele só fazia efeito se eu dobrasse a dose. É porque ele dá tolerância. Da tolerância. Chegou um momento que eu comecei fazendo isso por causa de avião, sabe? Pra dar aquela sonolência. Assim. Depois eu comecei a usar em casa em alguns momentos. Chegou uma hora que era bala. E aí eu dobrava a dose para começar a Mas isso acontece tanto com os indutores do sono quanto com os benzodiazepínicos. Por isso que tem que ter acompanhamento. E esses remédios têm que ser tomados por um curto período de tempo. Mas qual que é a questão? As pessoas, elas se acostumam a tomar esses remédios e elas querem tomar esses remédios direto. Então eles perdem o efeito, a pessoa abandona o tratamento e fica dependente dessa substância. Aí depois é um problema sério para a gente conseguir tirar. Mas a gente consegue tirar. Eu já atendi pacientes, por exemplo, com 30 anos de uso de benzodiazepínico. Já atendi. E conseguiu tirar? Consegui tirar. Lógico, eu tive que, né? Existe uma resistência da pessoa também, grande, né? Ai, meu Deus, eu vou tirar e me faz bem, me ajuda. E tem uma coisa muito interessante. Os pacientes, em geral, não têm medo de tomar remédio de tarja preta, que é o que causa dependência, mas têm medo de tomar o de tarja vermelha, que são, por exemplo, os antidepressivos e que não causam dependência. Então, na verdade, as pessoas pensam o inverso. Bom, gente, volto a dizer, saúde em primeiro lugar, tem que cuidar, procure especialista. Se você está sofrendo de insônia, a gente está vivendo um momento totalmente diferente no mundo, né? E realmente o desemprego, os problemas familiares, as crianças em casa, a rotina mudou, tudo mudou. Então pode acontecer com você de em algum momento você perceber que está com insônia. Mas presta atenção se isso começou a trazer um prejuízo para a sua saúde, para o seu dia a dia e procure um especialista. Nada de procurar informações na internet, nada da receita do vizinho, que funciona para um não funciona para o outro. Exatamente, eles adoram pegar o remédio do vizinho. Tem que tomar muito cuidado, tá bom? Doutora, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vinda, tá lindíssima, como sempre. Obrigada, e você também. Obrigada. E eu quero agradecer aqui a presença de dois queridos, da Mariana e do Anderson, que vieram de Piracicaba, gente, aqui pro Saúde Você, para participar dos estúdios, aqui conhecer a sede da Caras. Um beijo para todo mundo de Piracicaba. E a gente continua falando de saúde com vocês.